Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Prosa Acadêmica, mais uma vez presente aqui no canal da Univale TV e também nos agregadores de áudio da Univale GV. Sejam todos muito bem-vindos. Estou de volta depois de um pequeno hiato, tive alguns compromissos, não pude participar do Prosa, mas estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto super interessante que eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso papo. Bom, aqueles recados iniciais, se você está nos nossos agregadores de áudio, deixa aquele feedback, sua avaliação, se você está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, deixe sua avaliação, é sempre muito importante e interessante para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos podcasts. E se você está nos vendo pelo canal da Univale TV, deixe também seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito conteúdo bacana sendo produzido pela Univale TV, tem o nosso podcast também, mas também tem muita matéria do dia a dia, do cotidiano, sobre o que está acontecendo na Univale e na nossa região. Então, se inscreva no nosso canal. Bom, recados iniciais passados. O Vitinho pode abrir a câmera para a gente aí, para a gente ver os nossos convidados. Mais uma vez aqui, professora Joana Paula, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. Estamos também na companhia hoje do nosso convidado mais que especial, o professor Matheus Almeida Souza, professor do curso de fisioterapia, fisioterapeuta também, mestre em ciência da reabilitação e doutorando em educação física pela UFJF e pela UFV. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, muito obrigado, Jonathan. Obrigado, professora Joana. E hoje a gente vai estar aqui com o professor Matheus, fisioterapeuta e tudo mais, que a gente vai falar de um tema muito bacana, que é a nossa relação corpórea, né? Que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de iniciar, é algo que está muito presente no nosso dia a dia, como um exemplo visível, a gente agora sentados numa cadeira para conversar, para dialogar tudo mais, mas que a gente às vezes passa pela gente, às vezes a gente não percebe e às vezes só vai sentir a importância quando talvez envolver um problema mais para frente, tudo mais. E também tem algumas atividades que podem agregar, fazer bem ao nosso dia a dia, envolvendo a relação corpórea. Pelo menos é o que eu penso quando eu ouvi no primeiro momento. Eu falei, caramba, do que isso pode envolver? Acho que durante o programa a gente vai conversar bastante, vai discutir bastante, vou descobrir coisas novas sobre isso, que é a parte mais legal do Prosa. Mas para dar o início mesmo, queria começar com a professora para ela falar como que surgiu essa ideia de tratar esse tema, quando você teve esse primeiro contato e também como foi suas conversas com o professor Matheus. Ele pode explicar também alguns dos projetos e estudos que ele fez sobre isso, que eu acho que vai dar um papo bacana. Então, é interessante, né? Quando a gente vai conhecendo um pouquinho, né, dos cantos da Univale, aquilo que a Univale vem trazendo, escondido em uma sala ou fora dela, né? Então, o Matheus, eu vi, né, com uma atividade, né, com outro curso, né, aqui, que é o curso da pedagogia, e em uma aula de corporeidade. E aí eu pensei, meu Deus, qual a relação? A gente sabe que é a relação do corpo, movimento, a educação física, a fisioterapia, né, todos os outros cursos do núcleo também da saúde vão abarcar. Mas a relação da pedagogia, a relação da fisioterapia com a yoga, ou yoga, aí a critério de quem quiser falar, e trazendo essa relação, né, Matheus? Porque muitas vezes, eu não sei se vocês vão concordar, e você também que nos assiste, vai concordar, porque às vezes a gente associa muito, tá, a relação da fisioterapia com só a reabilitação. Então a gente tem uma ideia muito engessada da fisioterapia somente para esse lado, e a gente esquece de várias outras áreas e eixos que ela pode se encontrar, né? Que ela pode nos permitir aí um maior alcance, talvez de bem-estar, qualidade de vida e não só de reabilitação, né? E quando eu vi essa postagem, eu falei, gente, eu preciso chamar o professor Matheus para poder dizer o que está acontecendo, né, nos cantos aí do vale, né? Então, professora Joana, a Carla, né, estava conversando comigo porque até me surpreendeu que eles têm uma disciplina bem interessante que fala sobre a corporeidade. Então, eles discutem os aspectos do corpo, do movimento e das práticas que estão relacionadas com o nosso corpo e que estão interligadas também com a nossa mente, né? Então, essas questões aí que eu até chamo de biopsicossociais, na saúde a gente trata muito do biopsicossocial,
mas nem sempre a gente vê isso sendo colocado em prática, né? Então, quando a gente traz aí o biológico, o físico, o psico, né, o psicológico, o interno ali de cada pessoa e o social, o ambiente ao qual ele está inserido, elas estão tão interligadas que às vezes essas práticas elas conseguem trazer esses benefícios. E aí ela me chamou logo no final do semestre, né, que a gente já está nessa loucura, os alunos estão em clima de final de semestre, já com essas provas finais, os professores também cheio de diário para entregar, cheio de coisa para fazer, e aí trazer esse momento de paz, de autoconhecimento, de meditação, junto com a prática corporal. Porque o yoga ele acaba trazendo ali uma gama de movimentações que se associam também com a meditação, com o estado meditativo. Então foi bem interessante, a professora Carla me convidou, e aí juntos, né, ela também é praticante de yoga, eu também sou, juntos a gente acabou fazendo esse momento de relaxamento e também de integração entre os cursos. Às vezes a gente está tão engessado também em juntar o interprofissional dentro da mesma área que a gente esquece das áreas que estão ali do nosso lado. Então, a pedagogia juntou com a fisioterapia e a gente conseguiu fazer esse momento, que foi um momento bem interessante. Ou seja, entender, né, a questão do movimento, só que sem olhar para... É só na lacuna da reabilitação, né? Sim. Então, eu olho para o movimento de uma forma diferente. Eu acho, não sei se você pratica algum esporte, Jonathan? Olha só, teve um momento que eu jogava basquete aos fins de semana, porque eu gosto bastante. Assim, jogava no sentido de Sim. praticar esporte, não no sentido de jogar bem. Mas aí depois eu fiquei um tempo na academia e aí agora eu tô para voltar também. Porque eu tava com outros compromissos no horário que acabou se encerrando, aí eu estou para voltar. E aí acaba que a prática mesmo, que a gente, querendo ou não, a gente deveria, né, entre aspas, aí, praticar, a gente acaba pelos nossos afazeres, né, Jonathan? Porque às vezes a gente quer, mas o movimento mesmo da própria vida não nos permite, pela agenda, pelo próprio trabalho em si, né? E como é trazer, né, o movimento em uma percepção diferente, porque o movimento na educação física, o movimento na fisioterapia, o movimento, né, a relação corpórea, que também é trabalhada, né, na pedagogia, né, que você disse, na corporeidade, na verdade, que vai além um pouco desse só movimento, né? Como que a fisioterapia ela pode trazer um olhar que não vai ser somente o movimento físico, sabe? Sim. Porque tem coisa que, mesmo que a pessoa não complete aquele movimento, né, que tenha uma limitação, ela consegue ali também usufruir daquela prática, mesmo não executando todo o movimento, né? E como é que a fisioterapia consegue perceber e passar essa percepção, né, para o paciente, para o aluno? Então, na fisioterapia, a gente acaba tendo na nossa grade curricular, mais no início, muitas disciplinas voltadas para o movimento mesmo, né? Para a parte bio, do que eu falei do biopsicossocial. Então, a gente estuda muito a cinesiologia, que é o estudo dos movimentos, a biomecânica, que também estuda o movimento, e aí outras disciplinas elas começam a agregar também, como, por exemplo, a psicologia em saúde, a ética, a bioética, e acaba que a gente consegue integrar esse biopsicossocial. Claro, no início de maneira fragmentada, mas ao longo da nossa formação, a gente vai conseguindo integrar esses aspectos, essas disciplinas, esses conhecimentos. E aí, na fisioterapia, as pessoas às vezes veem muito, né, como simplesmente a questão física do movimento propriamente dito, mas essa autoimagem, a imagem corporal, ela também é muito trabalhada. Esse autoconhecimento, podemos dizer. E o yoga, ele traz muito essa questão de se conhecer, de se aceitar, de conhecimento mesmo, tanto físico quanto psicológico, quanto mental também. Então, essa prática, assim como outras práticas também da fisioterapia, a gente tenta olhar além do corpo físico, também para a percepção que a gente tem do nosso corpo, como, por exemplo, a consciência corporal. Então, ter uma consciência corporal é extremamente importante. E é algo tão assim, parece fácil, né? Parece que é eu me dotar daquele movimento, conhecer, mas a consciência corporal, a pessoa que pratica academia, né? Exercício físico, ou até mesmo pilates, né? Quando fala dessa relação assim de consciência corporal, ao mesmo tempo parece fácil, mas por outro lado parece que a gente nunca viu na vida. Né? Noção até mesmo de lateralidade, que a gente vê lá na educação infantil, que a gente pensa que nunca vai utilizar.
a gente vai perceber essa relação de consciência corporal. Quando a gente fala dessa relação aí da consciência corporal, por que hoje isso é tão falado, mas tão pouco vivenciado, né? As pessoas chegam com uma escassez de informação de um assunto que é tão falado, Matheus, que Sim. é a consciência corporal. Então, a consciência corporal, ela às vezes é muito subestimada, né? As pessoas às vezes Uhum. veem alguém fazendo um movimento, alguma prática, pensa que é fácil, mas na hora de fazer ela não consegue Uhum. reproduzir, É, porque ela não tem a consciência exatamente do seu corpo, da sua musculatura. Uhum. Então, conhecer o nosso corpo, né, as nossas funções musculares, os nossos sentidos, as nossas sensações é extremamente importante para a gente conseguir fazer a manutenção da nossa saúde e também para se conhecer. Por exemplo, na saúde da mulher é muito utilizada essa questão da consciência corporal, porque muitas das vezes a mulher ela tem muita dificuldade de entender os músculos específicos, por exemplo, os músculos do assoalho pélvico. E aí a gente consegue ver na prática a dificuldade, às vezes, de contrair um músculo específico e sem contrair um outro músculo que talvez possa atrapalhar na aquisição daqueles movimentos desejados para uma reabilitação, por exemplo, em saúde da mulher. Então, hoje a gente vê muita dificuldade dessa consciência, das pessoas entenderem, conhecerem o próprio corpo e conhecerem ali as funções que a gente tem no nosso próprio corpo. Então, essa consciência era Uhum. extremamente importante. na hora Uhum. que você falou sobre essa relação assim, de fazer o movimento do outro, Uhum. porque quando o outro faz, não sei Uhum. você, Ju, a pessoa fala, nossa, que fácil, é só fazer Então, isso. eu tenho, até quando você estava falando, Uhum. a professora já pensou, eu também pensei justamente nessa questão mecânica dos Uhum. movimentos. Voltando até no caso que eu citei sobre do basquete, que eu acompanho bastante, quando eu assistia as pessoas jogarem, assim, a gente consegue ter noção de tipo, não, isso aí é mais complicado, não, isso aí é mais básico. Uhum. Aí eu assistia tranquilo, fui jogar. As coisas que eram mais básicas, eu falei, meu Deus, eu não sei andar para frente. Porque é um esporte que é extremamente mecânico, os seus movimentos, tanto de arremesso, de passe, de condução de bola. Aí eu falei, caramba, não é tão simples assim. Tanto que eu tenho para mim mesmo, quando que eu pretendo ainda voltar a jogar, eu quero tentar fazer um acompanhamento com um profissional para aprender o movimento desde da base, praticamente. Porque faz total diferença, total Sim. diferença. Porque quando você visualiza, você vê um movimento extremamente fluido, mas quando você vai fazer, você não sabe que você não tem aquele costume, Uhum. você não conhece o seu próprio corpo. Então, eu acredito que nas práticas esportivas, cada um vai ter essa questão de se conhecer, saber o que o seu corpo é capaz de fazer. E voltando já pro yoga, uma coisa assim, eu vendo de fora, assim, eu só escuto falar, nunca Uhum. tive experiência, nunca nem assisti, às vezes, uma sessão das pessoas fazendo atividade. Eu tenho que para mim, você até comentou isso, que é uma atividade que desenvolve tanto sua parte física com os movimentos, quanto a parte mental. É algo muito envolvendo meditação, tudo Sim. mais, relaxamento. Então, a prática em si, ela é justamente pensada, preparada, estudada para trabalhar essa combinação em conjunto, tanto a parte mental quanto a parte física. Quando, sei lá, um professor pensa numa sessão de exercícios para os Uhum. alunos, é envolvendo essas duas partes para trabalhar em conjunto? Geralmente sim. Existem alguns estilos de yoga. Os Uhum, estilos mais antepassados, mais antigos, eles traziam muito foco na meditação propriamente dito. uhum, Então, eles meditavam muito. Hoje em dia, principalmente aqui, nos países americanos e tudo mais, essa uhum, prática ela foi sendo mais trabalhada e mais evoluída para a questão física. Então, uhum, hoje o yoga ele é mais disseminado tanto com a parte prática física, uhum, quanto também com a parte meditativa. Então, além da meditação, a gente tem a prática corporal mesmo, né? Os uhum, exercícios e tudo mais. Então, geralmente a gente faz associado, principalmente aqui nos países americanos. uhum, Infelizmente, no Brasil, a gente tem um número de praticantes muito baixo ainda. Então, é uma uhum, prática pouco disseminada e às vezes pouco acessível. A Isso gente que eu estava ia até uhum, falar, né? conversando, é Tem essa pouco questão da, acessível. da, da Sim. acessibilidade, né? Às vezes a gente uhum, fala dessa questão da yoga, a gente pensa assim, gente, quantas pessoas têm um acesso, né, a essa prática? Até mesmo Pilates, eu acho que Pilates hoje já é mais acessível, né, do Sim, que, é do mais que... É disseminado, na mais popular verdade. mesmo.
do Uhum. E que existem yoga. mais profissionais, né, que são Ah, formados no Pilates. No yoga Uhum. já tem pouco profissional que e consegue, é né, ter. fisioterapeuta Não, normalmente? geralmente Então, são profissionais que têm algum curso voltado para o yoga. Ele não tem muito uma deliberação voltada para nenhuma profissão. Uhum. Então, ele é entendi. um Uma profissional prática. livre, é uma Uhum. prática livre. Então, muitos fisioterapeutas, eles Aham, eu já acabam vi muitos agregando fisioterapeutas. por causa da questão física, psicossocial Uhum. também. E os benefícios, Isso. realmente, né, quando as pessoas elas falam da questão dessa atividade física, que Uhum, vai envolver muita concentração, vai envolver sim, respiração, vai envolver toda uma consciência corporal, né? Porque o movimento, ele não é só um movimento para você executar em uma repetição diferente da musculação. sim. Porque a Uhum. musculação eu preciso repetir, eu preciso aumentar o meu peso, não é isso? Eu Uhum, preciso melhorar a minha potência ali de exercício, né? Para ativar a questão muscular e tal. Mas será que tudo isso, nessa ideia que eu tive aqui, né? Assim, como praticante de musculação, isso aí é totalmente leigo, né? Uhum. Na prática da yoga aí, a gente consegue estabelecer essa relação mesmo, né, desse benefício, ou essa prática ela é específica para um grupo X? Ou ela consegue aí atingir com seus benefícios a maior parte das pessoas? Porque, vamos supor, tem atividade, por exemplo, musculação, não é uma coisa para a maioria das sim. pessoas por Uhum, conta das próprias demandas físicas. Às vezes a pessoa pode fazer uma musculação orientada com o sim. Uhum. personal, mas quando a gente está falando do Pilates, né, que vai mais para sua área também, e da yoga. Quando a gente vê o Pilates e o Yoga, a gente vê as imagens lá, aquelas imagens mirabolantes, e acaba que a Uhum. gente Exatamente. se vê ali, a gente quer fazer o movimento É, que às vezes e está lá parece que a na gente quer frente. fazer, quer tirar a Sim, foto e postar, falando, eu Uhum. faço exatamente, isso, né? exatamente. Mas, voltando, né, à pergunta, ele é para todos também, o Pilates e o Yoga. Muita gente acha: "Ah, tem que ter um nível mínimo de É, flexibilidade, imaginava Uhum. de isso. mobilidade", mas na verdade não, porque o sistema de progressão não é igual o da academia, que você vai pelo pezinho ali, vai Uhum. Ah, aumentando o olha lá, peso. isso aí eu não sabia. Eu O s imaginava que Sim. realmente tinha uma O restrição sistema ali. de progressão, ele vai muito da adaptação do movimento. Então, por exemplo, uma mesma postura, né, que a gente chama de asana no yoga, uma mesma posição, ela pode ser adaptada de várias maneiras. Por exemplo, uma pessoa gestante pode fazer aquela postura, mas de uma forma adaptada. Uma pessoa que tem ali um grau de flexibilidade maior vai fazer a postura de maneira mais evoluída. Então, acaba que a Uhum. gente tem ali uma adaptação para todo mundo. Então, pessoas iniciantes vão fazer ali um yoga num nível mais iniciante. E as pessoas mais evoluídas vão fazer. Inclusive, essas pessoas podem estar na mesma turma, porque o mesmo movimento ele pode ser adaptado para condições de progressão diferentes. Então, o yoga ele não precisa ter um nível mínimo de alguma capacidade física. Na verdade, lá dentro é que a gente vai conseguir desenvolver as capacidades. Então, a gente praticando yoga, a gente vai desenvolver capacidades físicas muito importantes como a flexibilidade muscular, a mobilidade articular, o fortalecimento também. A gente acha que não faz força, É, a mas na gente verdade faz pensa isso muita mesmo. força. Pensa assim, é Inclusive, só virar, né? É sim, só fazer isso. tem Uhum. muita contração de A músculos questão da contração específicos. muscular que dá Sim, se gera essa força, sim. né? Por exemplo, os músculos abdominais, do core, Que que a a gente gente pensa que não fala. precisa, assim, que não vê tanta importância, né? A Aham, gente fala, pensa mais Uhum. no músculo da perna, do sim. braço, mas a gente esquece da musculatura, né? Abdominal. Sim, são Uhum. musculaturas extremamente importantes, né, para a estabilização do nosso corpo. Então, trabalha muito a questão dos músculos do core, por causa dessa consciência corporal mesmo. E tem uma questão muito importante que você mencionou e a gente não conseguiu aprofundar, que é a respiração. O Pilates e o Yoga, eles têm respirações específicas, método de respiração, que tem que ser incluídas dentro dos protocolos. Então, a gente tem metodologia de respiração, tanto que nos primeiros atendimentos ou sessões, que a gente faz de yoga, de pilates, a gente tem a conscientização corporal das musculaturas e da respiração. A gente aprende a respirar. Às vezes a Olha gente que acha engraçado. que qualquer respiração vai fazer o mesmo efeito, mas na verdade não. Até as pesquisas científicas, eu trabalhei em um artigo também que mostrou a evidência simplesmente da respiração dentro de uma técnica de exercício
para potencializar os ganhos musculares e funcionais. E as técnicas associadas com a respiração do método Pilates, que o yoga também usa, respiração específica, elas potencializam muito os ganhos físicos. Então, são extremamente importantes essas questões, como, por exemplo, a respiração adequada para conseguir potencializar os ganhos que a gente tem dentro dessas práticas. É algo Nossa, bobo não que a gente sabia. não, Porque, na a gente verdade, não eu já usa fiz muito. Pilates muitos anos, Uhum. gostei bastante. E, nossa, eu lembro, eu tinha umas fotos, eu falava, nossa, gente, como é coisa que eu fazia? Se eu for pegar hoje, eu acho que eu não consigo, porque passa o tempo, né? A gente custa A ganhar, gente, mas quando a é gente ingrato, sai, é perde ingrato, rapidinho. é ingrato. E aí a pessoa pensa assim, que a questão é exatamente disso. Por exemplo, você pratica e passa um tempo, se você deixa, você tem que retornar ali ao zero, né? Uhum. E quando a gente, em meio às atividades, você falando da respiração, a pessoa pensa lá, é só aquela lá, Aham. né? E eu acho que tem mais do que isso, né? Sim. E todo esse treino da respiração, ela é muitas vezes pouco falada. Eu acho que nós só Uhum. vamos aprender essa questão da respiração em meio à atividade Sim. física. Esse controle da respiração, ele é muito importante, porque ele ajuda a potencializar mesmo a contração, a ativação, né, dos músculos que a gente tem. Então, essa respiração correta, ela faz toda a diferença. Por isso que a gente coloca isso no início. Porque quando você aprende a fazer lá no início, você consegue ali tornar algo automático. Então, ao longo do tempo, Uhum. você começa a usar aquela metodologia de respiração para todos os exercícios que você faz. Eu mesmo, todo exercício que eu faço, eu utilizo as respirações que são da metodologia do Pilates e do Yoga. Então, acaba que a gente começa a aprender e a tornar isso automático. E essa é a importância do exercício, da consciência corporal, é tornar algumas práticas automáticas, que aí a gente consegue ali ter um ganho para a vida inteira, a gente consegue reproduzir aquilo e melhorar as nossas capacidades físicas Uhum. ao longo da nossa trajetória da vida. E a gente repara que as nossas posturas, elas vão mudando, né? Se Sim. fosse da minha época de criança para agora, a gente observa que o uso do celular condiciona uma relação Sim. postural diferente, Sim. né? E hoje, na sua concepção como fisioterapeuta, profissional da área, as perdas que nós teremos ao longo do tempo com a questão postural. Sim. Então, hoje, principalmente pelo contexto atual de trabalho, né, as pessoas hoje têm adotado posturas que, ao longo do tempo, têm trazido algumas repercussões fisiológicas, anatômicas, e esse contexto de trabalho traz repercussões psicológicas também, né? Então, a gente tem visto aí as evidências mostrando muitas pessoas, né, com cargas horárias extensas de trabalho, com muito sintoma de estresse, depressão, ansiedade, e também questões musculoesqueléticas, né, lesões ou até mesmo dores constantes ao longo do dia, principalmente por Uhum. causa das atividades de trabalho, das atividades laborais. E aí, até um mito, né, que a gente tem hoje, a gente tem muito aquela questão, a postura correta. É isso que eu Mas ia te hoje em dia está falar. Uhum. desmistificando isso da Pois é, eu já postura ouvi correta. falar isso. Você já ouviu, Júnior? Já, com toda certeza. Acho que Nossa. todo Uhum. mundo já ouviu, né? Tipo, essa Principalmente postura é por conta de errada. a forma como você se senta na cadeira, nos Sim, sim. locais, tudo mais. Na escola falavam muito isso. Muito, mochila. Sim. Uhum. E aí, a postura, ela é muito importante. Ó, eu tô aqui toda reta aqui. O mais importante, né, que os estudos conseguiram associar são as questões voltadas para a manutenção de uma mesma postura ao longo do tempo. Uhum. Então, por exemplo, eu ficar sentado na mesma posição por um período longo de tempo é Uhum. um fator de risco para dor e para lesão. Diferente se eu ficasse, né, de uma outra Exatamente. forma, não tão Uhum. ereta. Sim, e por tal. isso que a gente estimula muito hoje em dia a movimentação. Ah, tô sentado ali por 2 horas no trabalho, levanta um pouquinho, faço um movimento, trabalho a mobilidade, agacho, faço um exercício ali de mobilidade Uhum. e depois volto ao meu contexto laboral de novo, volto ao meu trabalho. A questão do corpo para o movimento, né? Exatamente, a questão de lubrificar as articulações. As articulações, elas precisam ser lubrificadas Uhum. e a lubrificação dessa articulação ela é feita pelo movimento. Então, quando você fica um tempo muito longo na mesma postura, seja em pé, seja sentado, isso vai Uhum. gerar repercussão ao longo do tempo. Então, por exemplo, acaba que a gente fica muito tempo numa postura que a gente falava, né, entre aspas, Aham. as posturas inadequadas, mas na verdade a repercussão é manter aquela postura muito tempo. Então a gente Uhum. sempre tem que estar movimentando, buscando essa movimentação.
que aí nossas articulações, elas mantêm a lubrificação e se tornam mais saudáveis. E aí, na verdade, é o ato, assim, de não ser o sedentário, né? Sim, Porque, às exatamente. vezes, a pessoa pode estar com uma postura bem, assim, né? Uma postura, entre aspas, adequada, mas não Sim, praticar nenhuma atividade física, exatamente. não ter uma alimentação adequada, né? Sim. Uhum. Então, essa atividade que você proporcionou, né, que você ajudou, colaborou aí junto com a professora Carla, tem um abraço para a professora Carla, é algo que é só do curso de pedagogia, só do curso da fisioterapia, questão da prática, né, da yoga, ou foi uma prática que vocês realizaram ali só para o contexto daquele conteúdo com a sua ajuda, né, que é o profissional? Queria que você falasse pra gente. Então, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma prática voltada para o yoga ou para essas práticas corporais que sejam aí constantes. A professora Carla, assim como eu, é uma amante, né, do yoga, então a gente pratica, a gente gosta bastante, e essa afinidade levou a gente a ter esse Olha que pensamento. legal. E aí, ela, da disciplina que ela dá, de corporeidade, ela queria trabalhar a questão do yoga, tanto para autoconhecimento, quanto para a questão física, a prática do Muito corpo, legal. do movimento corporal mesmo. E aí ela pensou nessa ideia e me chamou. Eu topei na hora, porque já é algo que eu gosto, principalmente pelo contexto de fim de semestre, que a gente Sim, precisa dar uma muito. descarregada, uma Nossa, a gente relaxada. podia depois pensar, né, Jonathan? Uhum. Um dia e uma tarde com Relaxar. uma tarde relaxante, aí também aprendendo, né, a Uhum. questão da respiração, a Sim, questão, né, entender, na verdade, não é só praticar o exercício para poder praticá-lo de uma forma esporádica, mas assim, compreender aquele movimento e sim. tentar entender e ter essa consciência corporal. Eu acho que o ganho maior, né, também pode ser Sim. desse Aqui jeito na aí. universidade até tem um programa com os gestores, né, para fazer capacitações constantes e um momento de relaxamento, que é o Minuto Saúde. Então, eles Uhum. fazem várias práticas ali diferentes com os gestores e tudo mais, e a pró-reitora até, na época do final desse programa, me convidou para fazer parte de uma das estações que eles estavam propondo para manter essas práticas. Então, a gente realizou também a prática do yoga, do relaxamento, da respiração, junto ali com os áudios de meditação, foi bem bacana também. E aí os gestores, eles passavam por todas as estações, e aí eles passavam uns 15 minutinhos, 20 minutinhos com a Uhum. gente, e a gente vê o benefício disso, a gente vê que sair do contexto de trabalho, mesmo estando aqui dentro da Sim, universidade, ele é muito importante, que a gente tem ali um relaxamento tanto do corpo quanto da mente. E quando a gente consegue fazer, né, praticar essas atividades, a gente consegue desligar a nossa mente. Até porque a gente nem aguenta, né? O corpo tá ali nossa, Uhum. focado na contração, o músculo tá ali verdade. trabalhando, a gente não consegue nem pensar Nem nos pensar em problemas. nada. Então é muito importante esses momentos. E a gente até pensou em propostas que sejam mais constantes para conseguir atender a demanda aqui mesmo dentro da instituição, ou talvez também fora da instituição, Olha que que promova legal, essas práticas. A Uhum. gente ainda não conseguiu, porque a gente tem tanto trabalho que a gente acaba engavetando algumas Sim. coisas. Mas a verdade. gente tem aí planos para conseguir manter essas práticas Olha que aí legal. ativas E Uhum. também durante tornar isso esse acessível, período. né, as Sim, exatamente. experiências e o acesso, né, Sim. Uhum. a essa prática. E também é uma forma até de disseminar a ideia do yoga, que é algo que a gente Sim. conversou no É, início, porque a pessoa às vezes está aqui dentro, tem esse momento, essa Uhum. oportunidade, e aí lá fora, conversando com um amigo, um parente, um conhecido, conversando sobre a vida, pode falar: olha, você já tentou fazer yoga? E aí a pessoa Sim. vai conhecendo também. Uma É uma forma forma de bacana. disseminar, Sim. querendo ou não, né, acaba que vai entrelaçando uma coisa Sim. na outra, né. E Uhum. vai aquele movimento de um falar para o outro e a prática Porque começa a tudo é ficar Uhum. mais movimento, né. exatamente. Então, Matheus, gostaria muito de delongar mais aqui sobre esse Uhum. assunto, porque falar de movimento é falar de tudo que a gente Sim. compõe durante o dia, Uhum. durante a Uhum. nossa vida, né? Então, gostaria muito de agradecer a sua disposição de estar aqui conosco, né, Jonathan? Sim. Para conversar, dispor, eu sei que professor ainda final de período, né? Estar Uhum. aqui conosco, porque realmente deve ser um amante daquilo que você Sim. está praticando, né? Da própria área. Então, agradeço demais
a você pela participação conosco aqui, por mostrar também Uhum. essa relação que não é só da fisioterapia, mas também agrega a outros cursos, agrega também aos alunos, aos professores. Então, assim, sinta-se à vontade para trazer outras pautas do Uhum. movimento. A Com casa é sua. certeza. Fico muito feliz pela sua presença aqui conosco. Uhum. Agradeço muito o convite e me disponibilizo. Quem precisar, quem gostar do assunto, tiver interesse em Uhum. conversar, estou disponível aí pelos corredores da Ai, que universidade. bom. Muito Show de bola. obrigada. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora também. Você que nos acompanhou, fica também o meu agradecimento. E não se esqueça também aquele mesmo recadinho do início, deixe seu feedback, deixe seu like, deixe seu comentário. Não fique parado, se inscreva no canal da Univale TV. Boa. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço. Valeu!